Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a terceira e última temporada de Love, Victor e o objetivo desse vídeo é eu não chorar nenhuma vez, mas já tá dando errado, então é isso. A terceira temporada de Love, Victor chegou hoje no Star Plus e também lá fora, né, no Hulu e no Disney Plus. Essa é a primeira vez que a gente tá tendo um lançamento simultâneo de temporada aqui no Brasil e eu confesso que é muito legal que isso esteja acontecendo, mas ao mesmo tempo é muito triste que isso só tenha acontecido na última temporada da série. Se vocês me acompanham aqui no YouTube já há um tempo, vocês sabem que eu sou completamente apaixonada por essa série. Eu fiz a cobertura dela desde o primeiro trailer que a gente teve, que eu chorei bastante, né? E aí eu fui só o quê? Chorando cada vez mais nos outros trailers. Inclusive tem uma figurinha minha chorando que eu acho que é de um desses reacts. Eu confesso que eu fico muito emotiva falando dessa série, porque é uma série muito importante, é uma das minhas séries favoritas da vida, vocês sabem disso. Foi uma série que foi amor à primeira vista. Eu acho que ela é uma série que na época que ela saiu, a gente não tinha tido nada tão desse jeito assim, né? Tão voltado pro público mais adolescente, com foco realmente em um casal LGBT com o protagonismo, com assuntos importantes a serem tratados. A série teve os seus momentos, né, ali na primeira temporada, que a gente tinha uma série um pouco menos profunda, né, porque afinal ela inicialmente iria pro Disney Plus, e aí na segunda temporada que a gente realmente conseguiu se aprofundar mais em muitas coisas, e na minha opinião, foi uma das melhores temporadas da série, e também uma das minhas temporadas favoritas de várias séries, assim, de uma forma geral. Eu acho que foi uma temporada excelente. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente gostei muito. Eu acho que foi uma temporada muito madura e evoluiu demais em relação à primeira temporada, que é uma coisa que a gente espera, né? Quando a gente fala de uma segunda temporada da série, a gente espera uma evolução, né? De entender coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram tanto e dar um passo além. E eu acho que é por isso que é tão difícil vir falar dessa terceira temporada, porque eu sinto que ela deu um passo pra trás de novo. Então, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira temporada com spoilers. Como eu falei pra vocês, o objetivo é não chorar muito, mas eu não prometo nada, porque afinal de contas, né? Estou um pouco abalada emocionalmente, principalmente depois de assistir aos 8 episódios da terceira temporada de Love, Victor. Bom, eu acho que logo de cara, a primeira coisa que dá pra notar sobre essa temporada é que ela tá mais curta, óbvio, né? São só 8 episódios, enquanto que na primeira e na segunda temporada a gente teve 10 episódios, e os episódios já são bem curtinhos, né? Eles não chegam nem a ter 30 minutos às vezes, então são episódios muito rapidinhos, e eu acho que isso já é a primeira coisa que eu não gostei dessa temporada, né? Eu acho que se você tem uma história que você consegue contar em 8 episódios, eu acho que não tem problema você ter 8 episódios, né? Mesmo que isso signifique mudar, assim, mesmo que signifique que você tinha 10 e aí você tem 8. Às vezes acontece, às vezes a história ela consegue se resolver bem redondamente em menos episódios e não tem problema. Mas eu acho que não é o caso aqui dessa temporada. Eu acho que as coisas, de uma forma geral, pareceram muito corridas e eu acho que a gente tá falando de uma série que cresceu e evoluiu e adicionou mais personagens e adicionou mais dramas e adicionou mais linhas de histórias a serem contadas, e parece que isso não foi levado em conta na hora de fazer a terceira temporada, porque tudo é muito superficial, né? Tudo é colocado ali de um jeito muito rápido, a gente vai acelerando assim por tudo, né? Então eu senti que ela foi bastante corrida, desde o começo ela foi corrida, mas principalmente os 2 últimos episódios eu sinto que várias coisas ali se resolveram de um jeito muito superficial, não foi satisfatório o suficiente pra mim. O último episódio, então, tipo assim, parecia um último episódio de série, tipo, esse é o último episódio da série toda pra vida toda. Eu não sei, fico com a sensação de que, por mais que eles tenham falado que esse era o planejamento e tudo mais, essa terceira temporada não era pra ter sido a última temporada da série. Isso é a coisa que eu mais falei desde que a gente começou a falar sobre a terceira temporada de Love, Victor, quando a gente descobriu que ela seria a última. Não é porque é minha série favorita, né? Não é porque eu amo a série e, obviamente, eu não gostaria que ela terminasse. Não é por isso. Eu acho que as séries têm, sim, momentos onde elas chegam ao fim. E principalmente quando a gente tá falando de série adolescente, a gente tem séries adolescentes que às vezes chegam ao fim e se estendem além disso, e tudo isso fica ainda mais complexo se você tem uma série adolescente e essa série vai levar os personagens pra faculdade. Tudo fica mais difícil dessa forma. Eu sinto que essa temporada é como se tivesse acabado e aí a gente fosse ter a 4ª temporada ano que vem, né? Ela me parece mais um final de temporada, tipo, tirando o cliffhanger, assim, né? O grande gancho do final, e meio que é isso. né? Eu acho
que ali nas últimas cenas do último episódio, quando o Victor já tá ali no festival, né, e começa a ver todo mundo meio que se juntando e tal, eu sinto que beleza, a gente tava ali com um clima bastante, né, de despedida e tudo mais, mas parece que faltou, né? Parece que faltou um pouco de alma, faltou um pouco de sentimento. Essa é uma série que eu falo com tranquilidade, mudou a vida de muita gente, né? Uma série que mexeu com muita gente, impactou muita gente. Foi uma série muito importante na segunda temporada. A forma com que eles falaram sobre a relação mãe e filho, sendo que a mãe tem dificuldade de aceitar a sexualidade do filho, a forma com que isso foi abordado, o impacto que isso teve, né? O impacto que contar essa história desse jeito teve, e parece que simplesmente eles esqueceram de todo esse impacto e transformaram a série numa água com açúcar, assim, que pra mim não fez sentido. Eu não queria estar vindo aqui fazer esse vídeo e falar mal da temporada, mas é isso que eu vou ter que fazer. Eu acho que ela não é uma temporada horrível, obviamente, nem de longe, né? Eu acho que a série continua tendo todos os seus méritos que ela tem, mas eu sinto que a gente foi feito de otário. Essa é a minha conclusão final. A gente foi feito de otário por uma temporada que foi corrida, que não se aprofundou em várias coisas, que continuou adicionando personagem e trama e história, e parecia que a gente não ia chegar a conclusão nenhuma, e eu sinto que realmente a gente não concluiu praticamente nada do que foi começado. A gente no máximo botou um ponto, mas é como se a gente fosse ter um outro parágrafo em seguida, e a gente não vai ter. Então, pra mim, não foi um final satisfatório. Bom, agora que eu tirei isso do meu coração, a gente pode falar de outras coisas, né, que são mais intrínsecas e relacionadas à própria série e aos próprios acontecimentos aqui dessa temporada. Eu vou falar uma coisa que vai ser muito estranha. Os meus 2 casais favoritos dessa temporada, de longe, foram a Mia e o Andrew, e a Lucy e a Lake. Sinceramente, eu sinto que eles foram os únicos casais que realmente foram explorados, que realmente foram trabalhados dentro da temporada, que realmente tinha aprofundamento nas coisas. Isso que nem tem tanto assim, mas eu acho que foram os casais mais bem colocados ali naquela temporada, né? Eu acho que foram casais que foram feitos com cuidado. Eu amei o desenvolvimento da Lake e da Lucy. Eu confesso que quando foi chegando no final, e aí a Lake, né, tem aquele surto ali de que a Lucy vai se mudar e tudo mais, e elas vão terminar e etc. E aí elas acabam terminando e tal. Naquela hora eu falei, meu Deus, não é possível que vocês fizeram essa pataquada de adicionar um casal de 2 meninas só pra elas sofrerem e não ficarem juntas. Eu ia aí, se isso acontecesse, eu ia cometer um crime de ódio. Então assim, ainda bem que não foi o caso. Eu fiquei aliviada no último episódio, quando a Lake, enfim, né, conversa com a Lucy, e elas então acabam ficando juntas e fica tudo bem e tal. Foi um grande alívio no meu coração, porque senão eu ia cometer um crime de ódio. Confesso que fiquei mexida quando a Lake chega lá na casa do Félix de novo, e eles se abraçam, e ela chora no ombro dele, e aí depois, quando eles estão ali, tipo, meio flertandinho e tudo mais, eles inclusive se beijam, né, no último episódio. Eu tava mexida, confesso que eu tava, entendeu? É difícil abrir mão desse primeiro amor que foi a Lake e o Félix. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a construção de tudo e a forma com que tudo foi colocado foi muito bonita dentro da série, então fez sentido a escolha da Lake. Eu achei simplesmente perfeito, maravilhoso, não mudaria nada. E a Mia e o Andrew, mais ou menos por esse caminho também. O Andrew, eu acho que foi um dos meus personagens favoritos dessa temporada. Ele tava muito engraçado. Todas as coisas que ele falava, eu rachava o bico, assim. Ele tava maravilhoso. Eu amo ele. Eu acho ele um personagem excelente. Então fiquei feliz que ele tava ali bem, até que incluso na história. A forma com que ele se dedicou pra Mia também. Acho que isso foi muito legal. Mas eu acho que no final ficou um pouco corrido essa história de, tipo assim, não ir lá no jogo, que era importante, porque precisava levar a Mia pra resolver o negócio da família dela, que também era muito importante. Então, tipo assim, óbvio, né? São coisas importantes. Eu acho que foi muito legal de ver como ele lida com isso. Mas eu acho que no final das contas, essa parte final dessa conversa deles, a hora que a Mia senta pra conversar com ele, ela fala, então, eu vou me mudar e é isso aí. Eu queria entrar na tela e dar uns tabef na cara dessa menina, porque, pelo amor de Deus, né? Você não tá vendo que esse homem quer fazer tudo por você e você tá simplesmente falando assim, queridão? Ah, não. Fiquei meio irritada com essa parte, mas tudo bem, porque depois eles ficaram juntos. Mas, de novo, acho que poderia um aprofundamento um pouco maior nessa conversa deles, né? Eu confesso que eu já não tava, assim, muito imersa, mas, ainda assim, acho que esses 2 casais foram, pra mim, os grandes highlights dessa temporada. Falando de Félix e Pilar, eu confesso que eu gostei também. Eu acho que o desenvolvimento, de uma forma geral, foi muito bonito e eu chorei muito no final, porque eu acho que sempre tinha essa questão de que a família da Pilar e do Victor é a família do Félix também, querendo ou não, né? E eu gosto que eles coloquem isso também em xeque, né? Tipo, seria muito complexo e ao mesmo
mesmo tempo foi muito legal o que eles tiveram, mas, enfim, eu acho que não tem problema, né, eles, tipo, não ficarem juntos. Eu gostei do casal, mas eu achei que a evolução das coisas foi legal também, foi bem colocada. Em relação à mãe dele, eu gostei muito do final também, né, de quando ela fala que ele sempre guarda as coisas pra ele, porque ele não quer ser um gatilho a mais na vida da mãe dele, né, e a gente sabe que isso é muito verdade, o Félix, ele costuma guardar tudo muito pra ele, assim. Então eu gostei que teve esse desenvolvimento, mas também ali no meio a gente tem aquele lance com o namorado da mãe dele, que no final das contas eu senti que foi meio, tipo, tinha tanta coisa acontecendo, e daí eles resolveram adicionar mais isso, tipo, teve uma importância, né, até pro próprio debate interno do Félix, mas não sei, achei que ficou meio jogado, assim, não foi a minha parte favorita, e no final também terminou de um jeito meio tipo, então é isso, terminou? Enfim, achei que foi uma parte meio fraca, porém o Félix continua tendo todo o meu coração, eu amo esse menino, sério, eu te amo, entendeu? Eu te amo, você é perfeito, tudo pra mim. Gostei que a gente teve algumas cenas de Félix e Victor nessa temporada, gostaria que a gente tivesse tido mais, né, no último episódio eles até comemoram um ano de amizade, e achei fofo nesse momento, mas eu acho que teria sido legal também ver mais momentos deles, né? Tipo, principalmente com o Félix se envolvendo com a Pilar. Acho que um dos meus momentos favoritos dos dois é quando a Pilar liga pro Félix e acaba contando pra ele que ela ama ele, né, por FaceTime, assim, sem querer. E o Victor tá ali do lado e aí, tipo, rola ali uma coisa ali entre os dois. Acho que foi bem fofinho, mas eu queria ter visto um pouquinho mais, considerando que era a última temporada, né? Que era o último momento pra gente ver dos dois. Então eu fiquei sentindo falta um pouco de toda essa parte. Vamos falar então sobre o grande elefante na sala, no vídeo, no YouTube, na terceira temporada de Love, Victor, que é Victor, Benji, Rahim e o Nick. Muitas pessoas para serem faladas aqui nessa história. Eu vou começar falando de Victor e Rahim primeiro, acho que é mais fácil. Bom, como vocês sabem, eu shippei muito o Victor e o Rahim na segunda temporada. Teria ficado feliz se eles tivessem ficado juntos. Também gostei da direção que a história levou a relação dos dois. Eu acho que, obviamente, fazia muito sentido essa escolha que eles fizeram, né, do Victor ir tocar a campainha do Benji, e o Rahim ter ficado muito magoado com isso. Eu acho que o Victor e o Rahim tiveram conversas muito importantes nessa temporada. Eu continuo achando que o Rahim é um dos personagens mais interessantes da série. Eu fico triste porque eu queria que ele tivesse tido mais destaque. Nessa temporada ele ganhou espaço, né, então a gente tem alguns momentos também que são momentos favoritos meus da temporada, dele conversando com a mãe dele sobre ele tá no armário, né, sobre o futuro dele, da mãe dele sendo muito legal e falando pra ele que ela sabia que tinha um garoto no futuro dele, que já tava escrito na história dele, que ele ia encontrar alguém pra ele. Então eu acho que isso foi muito legal e principalmente gostei muito do Victor e do Rahim resolverem as questões, né, depois de tudo que rolou e realmente ficarem amigos. Eu achei que essa parte foi muito, muito legal, acho que foi muito bem feita. Eles têm realmente conversas muito importantes sobre a dinâmica dos dois e principalmente eu acho que um dos momentos que eu mais fiquei emotiva nessa temporada foi quando o Rahim conversa com a mãe dele depois que ele finge que a Pilar é a namorada dele, né, pro tio dele, e ele fala, isso nunca mais vai acontecer, eu nunca mais vou fazer isso. Eu sou quem eu sou e eu tenho orgulho disso, então eu nunca mais vou me esconder, eu nunca mais vou voltar pro armário. E a mãe dele, né, fala, não, você tem razão, e é isso aí. Eu achei linda essa cena, achei que também foi uma outra forma de debater relação de pais, né, mães e pais de uma forma geral, que aceitam ou, enfim, não aceitam os seus filhos. Achei que foi muito, muito bonito mesmo. Inclusive porque a gente tava tendo aquela história dos pais do Victor estarem indo pro PFLAG, né, que seria esse encontro de pais que têm filhos LGBT, e eu acho que essa história, ela foi deixada de lado. Eu acho que o tanto que isso teve importância na segunda temporada, por mais que a gente tenha tido conversas muito legais entre a Isabel e o Victor, né, e principalmente quando ele fala pra ela que ele não precisa que a mãe dele tente arranjar um menino pra ficar com ele, ou que ela tente demais, né, ele só precisa às vezes que ela seja a mãe dele, que ela não enxergue só isso, o meu filho gay, ela só enxergue o filho dela de novo, né, então daí eles conversam e tal. Eu achei que foi muito bonito, mas no final das contas eu senti que isso foi meio colocado de escanteio, e aí eu não fiquei muito satisfeita com essa parte. Mas tudo bem. Então, eu acho que teve os seus méritos também. Acho que o negócio deles terem ido pra uma igreja inclusiva foi muito legal também. O fato do próprio Victor ter querido ir na igreja de novo, né? Então, sobre a importância realmente de você ter lugares que apoiam
e que acolhem, né? E como isso pode ajudar também todo mundo. Então eu acho que isso foi muito legal e foi bem colocado ali na série, mas eu acho que realmente essa história do P-Flag, principalmente, né? Foi meio colocado de lado, foi tipo uma cena, e aí a Isabel fala, né? Eu fiquei de coração partido nessa cena que ela fala pro Armando que ela não tava pronta pra se perdoar em relação a tudo que tinha acontecido. Enfim, então eu acho que teve os seus méritos, mas ao mesmo tempo, vai chegando ali, você sente que o bagulho já passou, já foi deixado de lado, e aí eu já fiquei triste de novo. Voltando ao Victor e o Rahim, que era isso que eu tava falando, né? Eu fico triste porque o Rahim é um personagem maravilhoso, inclusive se tivesse um spin-off dele, eu assistiria. Se a próxima série for Love Rahim, eu assistiria com toda certeza, assim, do planeta, entendeu? Eu acho ele um personagem maravilhoso, eu acho que ele tem insights perfeitos, né? Outro momento que eu gostei muito foi quando eles estão ali no restaurante e tem aqueles garotos que ficam zoando ele, né? E sendo homofóbicos com ele, e aí rola aquela tensão e ele fala altos pros meninos, e aí meio que todo mundo vai, tipo assim, beleza, se vocês quiserem brigar, a gente vai brigar. E aí no final os meninos vão embora e o Rahim e o Victor acabam brigando, né, nesse momento, porque o Rahim fala pra ele que você não sabe como é, né, tipo, você é muito passável, né, basicamente é isso que ele fala pra ele. Então, obviamente você não sofre o mesmo que ele sofre, então eu acho que aí tinha uma discussão que poderia ter sido muito mais profunda, que começou muito bem, eu acho, que teve esse momento, né, do restaurante, que eu acho que é muito legal, esse tipo de coisa que eu gostaria de ter visto mais nessa temporada, né, não necessariamente homofobia, porque, enfim, nem tudo precisa ser sobre homofobia, mas eu acho que depois, inclusive, o Victor e o Rahim tem uma conversa muito interessante sobre o prêmio, né, que o Victor não sabe se ele deve aceitar ou não, e tudo mais, também que tudo gira em torno disso, e eu acho que o Rahim sempre tem esses comentários muito interessantes pra serem colocados, né, ele tem sempre opiniões muito fortes sobre tudo, e eu acho que ele é muito sensato sobre muitas das coisas, então eu amo esse personagem, eu acho que ele é um personagem riquíssimo, 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 e não acho que ele foi aproveitado ao máximo dentro da série, acho que ele ainda tem muito pra entregar, então, quem sabe, né, me resta sonhar aqui com um spin-off do Rahim, mas de qualquer forma, acho que a participação dele também, ele foi um dos meus personagens favoritos da temporada. Eu acho que ele é, assim, o humor dele é perfeito, ele é tudo. Pois então, bem, vamos falar sobre Benji. Ouvir a história do Benji foi uma coisa muito importante nessa temporada. Na temporada passada, a gente teve ele colocado num papel meio antagonista em relação ao Victor por tudo que estava acontecendo, né, e por tudo que a gente descobria, e por todas as brigas, enfim. Não que seja só culpa dele, mas ele foi colocado, né, nesse papel meio assim. E aí aqui nessa temporada, então, a gente meio que vê ainda alguns desses problemas pra eles ficarem juntos. Ao mesmo tempo que, obviamente, a gente gosta de ver histórias onde as pessoas, principalmente os LGBT, só são felizes, eu acho que esse conflito é interessante pra série, porque também traz um debate interessante sobre abuso de substâncias, sobre o vício, sobre o alcoolismo de uma forma geral, né, principalmente em uma pessoa tão jovem quanto é o caso do Benji. No final das contas, eu sinto que às vezes, eu particularmente, esquecia que o Benji também é adolescente, assim como todos eles, né? E a gente ficava esperando, assim, uma atitude muito madura dele, e é difícil você esperar isso de uma pessoa quando ela tem só 17 anos. Então eu acho que esses momentos também foram momentos que eu gostei muito pra gente entender melhor. Eu acho que quando eles ficam juntos e eles estão no carro e aí o Benji vê que tem uma blitz e aí ele fica desesperado, eu acho que esse foi um dos momentos que mais partiu meu coração, né, na história. Faltou pra mim desse desenvolvimento em relação aos dois, é que no final das contas o Benji, ele tá muito acostumado a ele mesmo causar muito desapontamento nas pessoas, causar vergonha nas pessoas por ele ser quem ele é, por ele ter os problemas que ele tem. Dá pra gente ver a pressão que isso causa nele, principalmente vindo dos pais dele. Acho que a gente poderia ter tido um aprofundamento também maior nisso. Eu acho que teria sido excelente. Pra mim, a temporada poderia ter sido focada no Benji e na história dele e nos traumas dele, nos problemas dele. Eu acho que ele é um personagem também que tinha muito mais camadas do que a gente conseguiu ver, e teve vários episódios que ele ficou meio desaparecido, que a gente nem sabia o que estava rolando com ele, e eu sei que o Victor é o protagonista, mas se a gente vai contar a história dele e o Benji sendo uma figura tão importante para a história do Victor, eu acho que ele merecia ter tido também um pouco mais de destaque nessa terceira temporada. Porém, os momentos que a gente teve, eu acho que foram muito legais. Eu acho que foi muito interessante a forma com que eles abordaram tudo que o Benji estava passando, todas as dificuldades que ele estava tendo de lidar com o problema dele, né, enfim, de entender também o que causava. A gente tem muito como um tema central, assim, né, o fato de que ele tem esses gatilhos, de que as brigas com o Victor são esses gatilhos, e obviamente no final ele vai perceber que na verdade tem outras coisas que são gatilhos, e o Victor era meio que um alívio, né, no meio de tudo isso. Então eu acho que essa jornada foi muito linda, e eu queria muito ter visto mais dessa jornada.
jornada, né? Eu acho que teria sido muito interessante. Eu acho que a gente não precisava ver ele na reabilitação nem nada, mas eu acho que a gente pincelou por cima dos problemas dele, principalmente relacionado com os pais dele, né? Porque a gente tem essa coisa de, os pais dele são super de boa. Principalmente eu acho que na temporada passada, que a Isabel tava tendo muitas dificuldades de aceitar o filho dela, a gente tem um pouco essa comparação entre os pais do Benji e a Isabel. E aqui a gente tem momentos assim, né? Que o pai dele confronta ele sobre as fotos de homens pelados e ele fala que não é dele. Ele fala, graças a Deus, né? Imagina se fosse gay, imagina, filho meu, não. Tipo assim, não sou homofóbico, mas tipo, não, nada. E obviamente que isso tem um peso em cima do Benji, obviamente que isso tem um impacto nele, né? E eu sinto que isso foi apresentado, mas eu sinto que quando foi pra gente ver as consequências, ou às vezes ele contar isso pro Victor, ele tirar um pouco esse peso dos ombros dele, eu sinto que ele não ganhou o espaço que ele merecia ganhar pra isso. Então, isso tudo me deixou bastante triste, porque abriu ali um leque de possibilidades pra esse personagem, pra tudo que ele tava passando, e no final eu senti que a gente passou meio batido por tudo isso, e eu queria ter visto mais, principalmente da relação dele com o Victor, deles também entenderem que eles precisam conversar, né, que o Benji, ele não precisa guardar tudo pra ele, que ele pode compartilhar as coisas com o Victor, que o Victor quer ajudar. Inclusive, no episódio que eles vão ali naquele bar de drag, eu achei que o Benji ia, nesse momento, né, tipo, se abrir, mesmo que fosse como amigo ali naquele momento, que ele ia se abrir mais, né, que ele ia oferecer um pouco mais dele ali pro Victor naquele momento. Acho que teria sido um passo importante pra eles, porque quando a gente chega ali no final do último episódio, que eles ficam juntos, eu ainda sinto que falta dar esse passo, né, ainda sinto que falta eles conversarem sobre isso, sobre eles serem mais abertos, sobre eles falarem mais sobre os problemas, sobre as coisas que eles estão passando. Então, senti um pouco de falta disso. E, enquanto isso, né, o Benji passando aí pelo inferno na Terra, e o Victor, coitado, tava totalmente desnorteado, tentando entender pra onde que ele deveria ir, qual era o caminho que ele deveria seguir. E aí a gente tem a apresentação do Nick. Quando ele é apresentado ali no segundo, terceiro episódio, eu fiquei com sentimentos mistos, assim, em relação a ele, porque ele chega, daí ele tá rolando ali o sexo casual, eles transam no carro e tal, e eu já tava sentindo que essa história não ia dar bom, né? Porque o Victor realmente, naquele momento, não era o que ele queria, né? Ele não tava pronto pra ter sexo casual, assim. Ele tinha acabado de terminar com o ex dele, então, tipo, o Victor, ele tem esse lance de querer se conectar com as pessoas. Tava na cara que o negócio não ia dar certo. O que eu não previa é que ia ter, né, um plot twist e que o Nick ia querer ter alguma coisa, né, um relacionamento sério ali com o Victor. E eu não detestei essa ideia. Vocês sabem disso, gente. Óbvio, eu gosto do Victor com o Benji, mas eu acho que dependendo de aonde a narrativa vai te levar, eu sou aberta pra outros casais, não tem problema, né? Eu acho que a vida é muito assim, é óbvio que a gente tem pessoas que se apaixonam no primeiro olhar e ficam juntas pra todo sempre, mas a gente também tem romances de escola, que são só romances de escola, a gente também tem pessoas que se amam muito, mas que não dão certo naquele momento, né? A própria mãe do Victor fala isso. Então eu sou muito a favor disso. Então, assim, eu não sou totalmente oposta a ter um outro interesse amoroso. Mas quando a gente começa a ter a relação do Victor com o Nick, quando eles começam realmente a sair, eu achei, primeiro, ele muito super protetor, que eu achei muito fofo, né? Acho que também os questionamentos do Victor, tipo, as coisas com o Nick são muito fáceis, e é pra ser fácil, né? Mas já dava pra ver que ele não tava sentindo, né? Não é aquele... É o fácil que não dá aquela borboleta no estômago, da mesma forma que era com o Benji. Mas eu senti um pouco de falta de ver isso também, né? Porque, de novo, eu acho que as coisas ficaram superficiais, então tem um momento ali onde eu tô achando eles muito fofos, né? Eles fazem lá o double date com o Rahen e com o Connor, que eu achei também uma gracinha. Tem vários momentos, né? O Nick, ele se prepara pra, tipo, brigar com os caras pra defender o Victor, e depois ele fala, eu queria te defender, eu queria, né, proteger você, e eu acho que é aí que a gente percebe quanto as pessoas importam. Então eu achei muito legal que teve essa quebra desse negócio desse menino que só queria sexo casual, e de repente ele percebeu que ele poderia sim ter um relacionamento, que não era tão assustador quanto ele pensava que fosse. Eu achei que tudo isso foi muito bonito. E aí, simplesmente, a gente pula pro último episódio, e o coitado do Nick chama o Victor de namorado, e o Victor ficou cara de bunda, faz um discurso falando sobre o ex-namorado dele, como ele é magnífico, com o menino lá na plateia. E aí eu fiquei assim, ó, que pataquada, né? Mas que pataquada. Botaram o menino só pra... Entendeu? Então eu senti que também faltou... Se tivesse mais dois episódios ali no meio, teria sido perfeito. Porque a gente teria tido mais oportunidade de explorar tudo isso. Também de explorar o momento onde o Victor descobre que o Benji vai pro internato, né, e que eles vão ficar separados de verdade. E eu acho que também a revelação de que o pai do Benji simplesmente se meteu no meio da história. Eu fiquei com ódio. Eu fiquei com um ódio. A hora que ele chega pro Victor e ele começa a falar um monte de merda sobre como ele é ruim pro Benji, como ele só causa, como ele é o motivo pelo qual o Benji teve as recaídas dele, eu fiquei com vontade de atravessar e
cometeu um crime, entendeu? Fiquei com muito ódio do pai do Benji, principalmente porque depois a gente descobre que o Benji nem sabia que ele tinha ido, que era óbvio, né, mas enfim, nem sabia que ele tinha ido lá falar, e obviamente que, enfim, isso dá treta, mas até esse momento que o Victor conta pro Benji, tipo, o seu pai veio falar comigo e tal, e aí rola ali um momento, eu falei, tá, mas e aí eu quero explosão, eu quero surto, e aí meio que não teve, sabe, ficou tudo meio morno ali naquela situação, e aí tudo bem, o Benji fala, eu realmente vou, e aí ele não vai, né, óbvio, ele vai ver o Victor ali no festival e vai subir na roda gigante, o que tudo bem, porque afinal é um fechamento de um ciclo, o Victor tava ali com a jaquetinha do Simon, enfim, eu entendo, mas me parece que falta coisa ali no meio, me parece que falta 2 episódios pra contar um pouco mais isso, né, esse drama todo, desenvolver mais essas coisas, trazer mais desses assuntos e explorar mais isso e se aprofundar mais nisso, e no final, parece que não se aprofundou em nada e eu fico me sentindo uma otária, sei lá, fiquei frustrada, eu acho que frustrada é uma boa palavra, não é que foi horrível, não foi horrível, mas também não foi o nível Love Victor de contar a história, e não foi um final satisfatório, e não foi, não porque, não é porque, ai, fulano ficou com ciclano, Beltrano não ficou, não, tipo assim, eu gostei que no final das contas o Benji foi ali, encontrou o Victor na roda gigante, eu acho que fez sentido, mas eu queria que o caminho tivesse sido mais emocionante, que o caminho tivesse sido mais aprofundado, pra quando chegasse lá, eu tivesse chorando. Eu tava chorando? Tava, entendeu? Mas é porque eu sou uma piada, entendeu? Eu sou patética. Mas assim, eu acho que poderia ter sido mais, e eu acho que realmente ficou um gosto amargo na boca depois que termina. Acho que poderia ter sido melhor, acho que a gente merecia mais, acho que Love Victor merecia mais de uma forma geral, porque foi uma série tão linda, foi uma série tão importante, foi uma série que mudou tantas coisas e que ajudou tanta gente, e eu acho que ela merecia, entendeu? Ela merecia um final digno de cinema. E a gente não teve.